mexe comigo. Ele me volta a refletir sobre o propósito pelo qual Deus nos chamou, o propósito pelo qual Jesus nos chamou. Ele deixa isso muito claro. Mateus, ele vai dizer assim, ó: ide, fazei discípulos de quantos lugares? De todas as nações. Em Marcos ele fala assim, ó: ide, pregai o evangelho a quantas pessoas? Toda criatura. Toda criatura. Hoje nós somos mais de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas precisam ouvir o evangelho, porque é uma ordem de Jesus. É uma ordem de Jesus. Se isso não acontecer, nós estaremos em desobediência. Lembra lá o da guarda costeira? Ele diz: vocês estão sob ordem, vocês precisam fazer isso. Então eu fico pensando o dia, né, que o comandante geral dessa missão nos chamar e disser: olha, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Poxa vida, irmãos, eu não quero estar nesse dia pesaroso. Eu quero estar nesse dia dizendo como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, ó: combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. Poxa, eu quero falar isso de todo o coração. Jesus, na última oração que ele faz ao Pai, ele diz assim: Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra, cumprindo a obra que me comissionaste para fazer. Eu te glorifiquei obedecendo. Eu glorifiquei o Senhor obedecendo. Não há coisa maior, não há expressão de amor maior para com Deus do que obediência. Não há maior expressão de amor de um filho para com o pai, senão obediência. Palavras são maravilhosas de um filho para com o pai, palavras são maravilhosas, feitos são maravilhosos, um presente é muito bom, muito bem-vindo, mas tudo que um pai espera de um filho é obediência. Se um pai tem obediência de um filho, ele sabe que aquele filho o ama. Poxa, o que nós diremos ao Senhor? Sabe, o que nós diremos? Eu fico pensando, né? O pastor Horácio fez a oração pelo Marquinho, né, Horácio? Pelo Marquinho, que é o irmão do Márcio, da Thaís. Mora em Campo Grande, capital. Obrigado, Mãe. Mora em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. O Márcio e a Thaís saíram agora, até pediram oração para nós. É 9 horas de viagem, porque o estado dele é muito grave. E eles vão fazer alguns exames para saber se ainda tem funcionamento cerebral, se não há morte cerebral, porque o estado dele é muito grave. Falei: olha, nós estaremos orando por vocês. Mas sabe de uma coisa assim que me conforta nessa história toda? Me conforta porque a Thaís me diz que ele é um servo do Senhor. Ele já está no bote salva-vida. Ele já está no bote salva-vida. Ele é um servo do Senhor. Isso me traz conforto. Se ele partir, ele entra na glória. Ele entra na glória. Irmãos, mas quantos estão numa situação como o Marquinho e não entraram ainda no bote salva-vidas? Estão no mar da perdição. Quantos ainda? Quantos estão se afogando? Quantos estão se perdendo? O que nós temos feito? O que nós temos feito? Você sabe, filme Titanic, eu tive o privilégio, o Márcio me levou para a fábrica, não é fábrica mais, é o museu agora. O museu onde produziram o Titanic. O Titanic é britânico, mas ele foi produzido na Irlanda. E ele me levou em Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte. E lá tem o museu, né, e mostra as placas que ele foi feito. Irmãos, que engenharia, pastor Horácio, que engenharia. Por isso que eles diziam que o Titanic era um navio que infundado. Não afundaria nunca, porque a estrutura dele era praticamente perfeita. E aí então, tive esse prazer de ir lá, conhecer tudo e tal, mas o orgulho desse povo os levou a irem de encontro a um iceberg. O iceberg rasgou aquele navio. Vocês precisam de ver as placas de ferro que era construído aquele navio. Aquele iceberg, irmãos, rasgou aquele navio, né? Quando ele passou perto do iceberg, rasgou aquele navio. Ele foi afundando gradativamente. Quem assistiu o filme, né? É um filme que tem muito romantismo, tem muitas coisas que não são reais, mas mostra muita coisa que aconteceu mesmo naquela situação. E ele foi afundando, pastor, gradativamente. 14 de abril de 1912, se eu não estou enganado. 14 de abril de 1912. Madrugada, quase entrando na madrugada do dia 15, quase meia-noite, essa colisão com o iceberg.
Eles pediram socorro 00:20. Quase 40 minutos depois da colisão que eles pediram socorro. Por quê? Porque eles tentaram intermediar o negócio. Não foi uma coisa assim, pá, bateu e afundou. Não, bateu, teve um tremor, Zezinho. Só que, aparentemente, ficou normal. Seguiu o curso. Quantas pessoas estão colidindo com os pecados na vida, estão levando a vida parecendo que está tudo normal. Uma hora o barco afunda. Quantas pessoas, pela dureza de coração, não pedem socorro. Mas aí, irmãos, o que aconteceu? Eles pediram socorro, o barco mais próximo estava quase a 100 quilômetros dele. Isso significaria, para eles chegar, esqueço o nome do barco agora, que estava mais próximo, o navio que estava mais próximo deles, quase 100 quilômetros, 90 e poucos quilômetros distante deles. Para eles chegar lá no local, demoraria por volta de 4 horas. 4 horas. O mar não estava como esse aqui, olha, do documentário. O mar estava tranquilo. Estava igual lá no filme. Mar tranquilo. Era como se fosse um piscinão. Dava para nadar. Se tivesse colete salva-vidas, a pessoa não afundaria, porque não tinha aquelas ondas lá. Ele ficaria ali boiando. As pessoas não morreram porque o mar estava bravio. Morreram porque o mar estava abaixo de 0 graus. Por volta de 2 graus centígrados abaixo de zero. E as pessoas começaram a morrer de quê? Hipotermia. Morrer de hipotermia. Não tinha bote salva-vida para todas as pessoas. Os botes salva-vidas que estavam lá resgataram por volta de 700 pessoas. 1.500 pessoas morreram. 1.500 pessoas morreram assim, ó, devagarzinho. As pessoas não morrem do dia para a noite. Elas estão morrendo, irmãos. Talvez é uma cliente sua lá na sua loja. Ainda falta pouquinho. Daqui a pouco, mais alguns anos, ela está morrendo, não só no físico, mas está morrendo espiritualmente. O gelo do pecado está consumindo aquela pessoa. Mas tem um barco salva-vidas chamado Cristo Jesus, amém, irmãos? Tem um barco salva-vidas, ele deixou aqui, olha, um bote salva-vidas chamado igreja. E eu e você somos esses trabalhadores dessa última hora. Nós precisamos fazer alguma coisa. Fala para a pessoa que está até lá, nós precisamos fazer alguma coisa. Fala para ela, nós precisamos fazer alguma coisa nós precisamos fazer. Irmãos, há uma urgência. Por que eu estou falando disso? Porque o barco chegou lá, pastor Horácio, 4 horas depois. Os que estavam nos botes salva-vidas, todos foram salvos. Não tombou nenhum, porque as águas estavam tranquilas. Mas aqueles que estavam só com colete, estavam na água, todos eles morreram. Todos eles morreram. Quando o barco chegou, já era tarde demais. Guarde essa palavra, tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. A palavra fala assim, quando você ouviu a palavra de salvação, se converta no dia que se chama o quê? Hoje. Hoje. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Paulo vai dizer para Timóteo, na última carta que ele escreve, é 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, o pessoal pode nos ajudando aqui? Paulo fala para Timóteo, se eu não estou enganado, esse é o último capítulo, se eu não estou enganado, aí, capítulo 2 Timóteo 4, 2, vê se é. É o último capítulo, pastor Horácio, me ajudou ali. Irmãos, esse é o último capítulo, vamos pensar aqui. Essa é a última carta do apóstolo Paulo, alguns entendem assim, pode ser que ele escreveu Filemon depois, mas alguns entendem que essa é a última carta, porque inclusive aqui no capítulo 4 ele vai falar sobre isso. Eu já estou sendo oferecido, eu já estou indo embora. Ele fala sobre isso. A última carta, último capítulo. Então são as últimas palavras dele, para o discípulo dele. Ele fala para ele assim, ó, Timóteo, faz uma coisa para mim, prega a palavra. Esteja preparado para pregar essa palavra. Quando? A tempo e o que mais? Fora de tempo.
Só essa passagem, só essa parte. Timóteo, quando você tiver oportunidade, algumas traduções dizem assim, quer seja oportuno, quer não. Alguém tem essa tradução? Fala assim, ó, quer seja oportuno, quer não. O que significa isso? Caso você tenha uma oportunidade, prega a palavra. O que é pregar a palavra? Joga o bote. Joga, como é que chama as boia, né? É boia? Boia salva-vida? É boia salva-vida que fala? É bote salva-vida aquilo lá, né? Aquela boia que joga assim, aquela boia. Prega a palavra. E você jogar. Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Ué, mas se eu não tiver oportunidade, o que eu faço? O apóstolo Paulo está falando para mim, para você, falando assim para mim, para você, assim, ó, se vira, faça alguma coisa, crie uma oportunidade. Irmãos, não foi o que Jesus fazia? Jesus não criava oportunidade? Pensa comigo, sim ou não? Ele chega numa cidade chamada Sicar, está lá no campo, fala para os discípulos, ele vê uma mulher que está chegando perto do poço de Jacó. Fala para os discípulos aqui, fala para eles assim, ó, me deixa aqui sozinho, deixa eu ficar aqui eu vou descansar aqui nesse poço. E manda os discípulos tudo embora para não trabalhar. Aí ele fica lá, a mulher chega, ele não vai falando para ela, você precisa de salvação, eu não fala isso para ela. Ela ia fechar o coração, ele chega para ela e fala assim, não, deixa eu aproveitar que você está pegando uma água, me dá um copo com água. Pronto, ele criou uma oportunidade. Irmãos, aquela mulher, ele pediu um copo com água, salvou a vida daquela mulher, levou a cidade inteira aos pés de Jesus. Quer seja oportuno, quer não, há tempo e fora de tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo é crucial. Escuta o que Deus está falando com você nessa noite. O tempo é o quê? Crucial. Amanhã pode ser tarde demais. O que Jesus vai dizer para nós? Lá no capítulo 9, vê se é o verso 38, capítulo 9 de Mateus. Mateus 9, 38, vê se é. Ele fala lá, ó. Ele diz para os discípulos assim, capítulo 9, 37. Puxa para trás um pouquinho. Então, Jesus vê a multidão e fala para os discípulos assim, a colheita é o quê? É grande demais. E os trabalhadores? O curta-metragem que a gente acabou de assistir. A colheita é grande demais. E os trabalhadores? São poucos, 38. Aí ele vai falar no 38. Vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos pedir para Deus enviar quem, gente? Trabalhador. Se tem uma coisa que a igreja precisa, é de gente pegando a mão no arado, tomando o arado, pegando o arado e não olhando para trás. A igreja precisa de trabalhadores. Vamos orar. Deus levanta trabalhadores. O Pedrinho está aí, da Érica? Não está não, né? O Pedrinho da Érica está aí? Veio de manhã. Mas o Pedrinho ia nos ajudar nisso aqui. Mas você que sabe de agricultura, você sabe. Nós estamos chegando para colher, perto da colheita agora, não está? Quem que sabe disso agora? Não está, Zé? Está pertinho. Quando é que vai ser, mais ou menos? Colheita de café. É agora? Já está colhendo. Quanto tempo? Cezinho, vai, mais ou menos. Uns 3 meses, 2 meses, 3 meses, 2, 3 meses. Cezinho. Vai um tempinho assim, né? Para colher. Imagina comigo, se o produtor do café fala assim, espera um pouquinho mais. Vamos esperar, tá? Não sei. A gente pode esperar mais 1 mês, 2. O café vai esperar, pastor Horácio? Vai esperar, irmãos? O que vai acontecer com a colheita? Vai perder. E até a qualidade do café perde. Irmãos, vidas estão para se perderem se nós não fizermos nada. Não pode passar. É tempo de colheita. Não pode passar. É hora. Agora é a hora. É o que Jesus falou aqui. Vamos orar. Porque precisa de trabalhadores. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante. Capítulo 5 de Efésios, verso 16. Joga para nós. Olha o que ele fala para nós aqui, ó. Irmãos, eu estou correndo aqui, vai dar certinho o tempo para nós. Ele fala assim, ó, aproveitando o máximo cada oportunidade. Por quê?
uma luta, irmãos. Essa tradução é boa. A outra diz assim, ó, remindo o tempo. Engraçado, eu não sabia por quê. Mas quando eu era menino, quando eu li essa passagem, remindo o tempo, eu pensava que era encurtando o tempo. Tem nada a ver. Remir vem de redimir, resgatar alguma coisa que está perdida. Remir o tempo é resgatar o tempo, é não desperdiçar o tempo. Será que tem desperdício de tempo? Eu estava conversando com alguns adolescentes, lá no acampamento, lá da família que nós tivemos agora. Eu estava conversando com eles, Eliane, aí perguntei para eles assim, quanto tempo mais ou menos vocês ficam por dia no celular? Ah, tem dia que a gente fica 1 hora brincando, a mãe não deixa mais. Tem dia que é umas 2, 3, tio Carlinhos. Eu falei, é mesmo? É? Tá. Aí vocês já somaram isso? Vamos colocar 2 horas. São 365 dias no ano. Vezes 2. Quanto que dá? Soma aí para mim. Joga aí. Soma aí. Pega na calculadora aí do celular aí. 365 vezes 2. 730, assim, redondinho. Bacana. Divide agora por 24, que é as horas, não é? Sim ou não? Divide por 24, que são as horas. É isso ou não? Divide por 24. Divide por 24 para mim, que são as horas do dia. Cada dia tem 24 horas. Divide por 24. Quanto que dá? Eu virei para elas, 30, no Mike falou, 30. Eu virei para elas e falei assim, se você gastar 2 horas por dia no celular, você risca da sua vida 1 mês inteirinho no ano. Vê se é isso. Eu estou certo disso? Ou não? Eu estou certo nessa minha matemática ou não? Não, pastor Carlinhos, não é bem assim não. Às vezes não é isso que o senhor está... É isso ou não? Você risca 1 mês inteiro do seu ano. Você já pensou sobre isso? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Tem gente que fica 4 horas. Tem gente que navega nas séries aí da Netflix. Muito mais. Deixa o Espírito Santo gerar quebrantamento no nosso coração nessa noite. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Nós estamos em pecado. Porque está aqui, ó. Remia o tempo, aproveita cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. Você acha que você acha que o diabo fica na internet? Ele fica lá, deixa eu curtir aqui, deixa eu jogar um joguinho aqui da internet. Irmãos, o diabo, irmãos, ele não brinca em serviço. O capeta não brinca em serviço. Camarada trabalhando. E eu e você precisamos nos despertar. Joga para mim João capítulo 9, verso 4. Joga aqui para mim. João 9, 4. Olha o que está dizendo aqui. Olha o que Jesus falou quando ele estava curando aquele cego de nascença. Olha o que ele falou. É necessário realizar as obras daquele que me enviou, seja do meu Pai. É necessário realizar as obras dele, enquanto é o que, gente? Enquanto é dia. A noite se aproxima. Quando o quê? Uma hora a oportunidade vai embora. Ninguém vai poder trabalhar mais. É tarde demais. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O dono daquelas terras partiu de viagem, deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 talento para outro. Sim ou não? Deixa eu te perguntar. E se aqueles talentos representam vidas? Bacana, o que tinha 5, cuidou de 5, o que ele fez? Mais 5. Senhor, o Senhor me deu 5. Quantos que eu tenho aqui agora? Tem mais 5, eu tenho 10. Coisa, servo bom e fiel. O Senhor me deu 2. Quantos que eu tenho aqui agora? Mais 2. Servo bom e fiel. Se o outro que tinha recebido 1 chegasse para ele e falasse, o Senhor me deu 1. Está aqui outro. Tem 2. O que ele ia falar para ele? Servo bom e fiel. Irmãos, mas e se nós, como aquele homem, estamos enterrando nosso talento? Você entende que nós estamos enterrando vidas? E se nós estamos enterrando vidas?
As pessoas, elas estão morrendo por causa das suas atitudes. O profeta Ezequiel vai falar sobre isso. Ele vai morrer por causa do pecado dele. Ele é responsável pelo pecado dele. Mas eu vou cobrar isso de você, porque você não avisou para ele. Como é que nós vamos ficar nessa situação? Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós. Romanos 10. Coloca lá a partir do verso 6, só para a gente entender. Ele fala sobre o projeto da salvação. A justiça de Deus, ela fala assim, ó, não diga no seu coração, quem subirá ao céu para trazer Cristo? Ou seja, volta lá, só quando eu pedir para você passar. Quem vai ter esse esforço de buscar a nossa salvação que está no céu? Não precisa. A justiça está falando, não precisa. Quem que teve que buscar Jesus no céu? Ninguém. Deus enviou Jesus. Não teve esforço nenhum nosso. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu filho. Então, aí o próximo versículo, ele fala assim, ó, ou quem descerá lá no inferno, lá no abismo, isso é, para ressuscitar Jesus dentre os mortos, porque ele morreu. E agora? A nossa salvação morreu, ela foi embora, o desespero de Maria Madalena. Quem fará alguma coisa? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos viver sem ele? Não precisa, a justiça vai falar o que para nós? Que Deus, olha, pode passar o próximo versículo. Não diga isso, não precisa falar isso. O que a justiça diz para você fazer? A palavra da salvação, ela está próxima de você. Onde que ela está? Na sua boca e quem mais? No seu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos, proclamamos. Verso 9. Se com a sua boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você não precisou fazer nada. Você não precisou fazer Cristo descer do céu. Você não precisou ressuscitar Cristo dentre os mortos. Deus já fez tudo, camarada. O que eu precisamos só fazer? Eu e você precisamos fazer? Crer e o que mais? Confessar. Olha lá. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Será salvo. Verso 10. Porque com a boca, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Só que o apóstolo Paulo vai dizer mais, verso 11, pode ir passando. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele confia, que invocar o nome do Senhor, jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença aqui, olha, entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, abençoador generosamente de todos os que o quê? A salvação de Deus para os 120 mil habitantes de Araguari é para quantas pessoas? Todos os que o invocarem serão salvos. Todos. Quantos creem que Deus pode fazer esse avivamento extraordinário na nossa cidade? Todos, está ali todos que o invocar. 13, o que fala? Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor, isso aqui é um decreto do céu. 14, agora, a pergunta, como essas pessoas invocarão o Senhor, se eles não creram nele? Como eles irão crer nele, se não ouvirem sobre ele? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então o apóstolo Paulo está jogando, verso 15, como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão belos, quão formosos são os pés daqueles que anunciam essas boas novas. Irmãos, o apóstolo Paulo está jogando na minha e nas suas mãos, nas nossas mãos, a responsabilidade da salvação dessa cidade. Como Jesus enviou os dois e falou para eles, se eles não quiserem, já não é responsabilidade de vocês. Se eles fecharem as portas, pode ir para outro lugar, já não é responsabilidade de vocês, porque no dia do juízo haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra, para quem fecha as portas para Cristo Jesus, o Salvador. É o que Jesus falou. Mas essas pessoas no dia final, eles vão dizer para mim e para você sim, para o Senhor assim, ó, como que eu vou me perder, como que eu vou perder a salvação se eu nunca ouvi de Jesus? Como que eu vou perder a salvação se a comunidade El Shaddai não fez nada? Era minha vizinha.
Estava do meu lado ali, ó. Ainda bem que a gente canta umas canções, os vizinhos tudo já falou aqui, ó. Não, eu escuto tudo, eu escuto a palavra. De casa eu escuto a palavra. Glória a Deus, nós estamos pregando aqui. Mas irmãos, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Eu vou fechar com outro vídeo aqui de 4 minutinhos, pouquinho. E aí a gente ora. Antes que seja tarde demais. Pessoal da projeção, joga para nós, Davi. Fala para o pessoal que está online, segurar só um pouquinho. E a gente vai orar daqui a pouquinho. Mais um vídeo de menos de 5 minutinhos.
ímpar de estar na frente da fábrica dele, essa fábrica aí, ó, do filme, lá em Cracóvia, na Polônia. E infelizmente não pude entrar porque não era dia de visita, se transformou no museu. Ele pegou todo o empreendimento dele e investiu em salvar vidas. Ele ficou pobre. Ficou pobre. Ele era um dos maiores empresários da Alemanha. Ele era um homem ímpio. Ele não era um crente. Ele não era um cristão, uma pessoa que andava nos caminhos. Ele tinha alguns princípios, mas ele era um homem ímpio, mulherengo, beberrão, bagunceiro. Mas um dia, no filme mostra sobre isso, ele viu uma criança se escondendo nos guetos. Lá em Cracóvia, você vê os guetos lá ainda, né, os muros, onde eles fecharam os judeus nesses bairros. É como se fosse aqui o bairro industrial, construíram os muros em volta. E eles ficaram presos lá nos guetos, até o momento em que eles tivessem terminado os campos de concentração. Eles ficaram presos lá. Muitos foram mortos nos guetos. E ele viu uma criança que eles estavam pegando todos eles para levar para os campos de concentração. E viu uma criança fugindo. O pai falou para ela, a mãe falou, esconde, esconde. E ele viu essa criancinha no filme. O filme é em preto e branco, é a única hora em que o filme mostra a criancinha com um vestidinho vermelho. Aí já lá no campo de concentração, ele vê, aliás não no campo de concentração, ele vê depois a fumaça das pessoas que estavam sendo queimadas. E aí ele viu o vestidinho vermelho. Num primeiro momento ele ficou muito feliz que a criança conseguiu fugir, mas eles capturaram ela. E depois no filme ele vê o vestidinho vermelho sendo queimado. E isso mudou a vida dele, transformou a vida dele. E ele começou a ficar obcecado por salvar os judeus. Os judeus hoje, irmãos, são pessoas comuns. Tem muito judeu de má índole, tem muito judeu que não tem uma vida que não presta. Não é por isso que nós oramos por Israel, não é por isso. O pastor Horácio acabou de falar. Como que nós não vamos amar uma nação se nós temos um judeu dentro de nós? Você esqueceu que Jesus é um judeu? Jesus é um judeu. Aquele povo de Oscar Schindler lá era o povo dele. Quero que você fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero te desafiar. Quero fazer um desafio a você. Obrigado, mãe. Quero te desafiar. Às vezes você ainda não formou a sua dupla de casa de paz, mas o Espírito Santo falou com você nessa noite. Você vai fazer alguma coisa. Você vai encontrar uma casa para você ministrar a paz do Senhor. Levar as pedrinhas brancas. Levantar um altar de salvação naquela casa. Feche os teus olhos, ora aí agora. Fala, Deus me usa. Deus me usa. Como é que nós vamos fechar os olhos, irmãos? Com as pessoas morrendo, indo para o inferno. As pessoas estão indo para o inferno. Lá dentro, lembra do curta-metragem? O curta-metragem mostra o povo lá dentro do barco. Irmãos, aqui dentro da igreja é gostoso demais. Tem até ar-condicionado. Ah, vai ser bom, cadeirinha boa, joia para sentar. Olha, eu estou lutando aqui para terminar 7h30. Passou só um pouquinho. Estou lutando para terminar 7h30, para você ficar tranquilo com o horário, você vai para casa. Irmãos, aqui dentro é bom demais, irmão, mas tem gente morrendo lá fora. Tem gente morrendo lá fora. O Espírito Santo precisa mexer conosco. Deixa Deus mexer com você. Não sei se o carta escrito tem uma canção. Vamos cantar uma canção antes da gente orar? Fazer uma oração final? Tem aí, Léo? Libera para nós. Vamos orar? Vamos cantar essa canção? Vamos declarar essa canção nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim.
e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Fala para Ele nessa noite. De beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. A presença dele está nesse lugar. Diga para Jesus. Tão moço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Quantos sedentos existem nessa cidade? Sem ouvir, conhecer, e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Vamos pedir a Ele. Depois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, A fonte da vida que me encontrou. Dom de Deus. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Só Ele é essa fonte. Sabe, irmãos, e muitas mulheres samaritanas, muitos cegos de nascença, talvez não naturais, mas espirituais, sentados à beira do caminho, que precisam receber esse toque de Deus na vida deles. Se você quer comigo fazer alguma coisa, talvez você não pode, talvez de fato há muitas coisas que são impeditivas para que você inicie uma casa de paz. Mas se você quer fazer alguma coisa, sai do seu lugar, vem para cá. Eu quero te convidar a ser meu parceiro. Vem para cá, fica aqui junto comigo. Você quer fazer diferença, você quer fazer alguma coisa, você quer abrir uma casa de paz, você quer abençoar uma família, sai do seu lugar, vem para cá, vamos orar. Pode subir aqui, vem para cá junto comigo, sobe para cá, vem cá. Só aqueles que são como o marinheiro Macmillan vão fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Eu não sei, pastor, não sei se eu vou dar conta, não sei. Vem para cá assim mesmo. O Senhor vai te ajudar. Não vai faltar nada. Pode chegar mais um pouquinho, ó, vem para cá junto comigo aqui. Me deixa sozinho não, vem para cá.
Vem para cá no meio, fica no meio aqui comigo, fica no meio aqui comigo. Nós vamos orar. Você que não pôde vir, você vai nos ajudar aqui agora. Você vai pelo menos orar por nós. Se você não tem ainda alguém que você possa fazer, você fala: Deus, eu quero abrir uma casa de paz pela fé. Vem para cá, sai daí do seu lugar, vem para cá, que eu vou orar por você. Vem para cá. Os diáconos não precisam estar agora na recepção, não. Se os diáconos forem fazer casa de paz, é para subir para cá. Ninguém trabalhando agora, é para receber oração. Vem para cá. Se tem diáconos, vamos lá, Luciano, sobe aí. Luciano jogou lá no grupo do bairro, falou assim: ó, tô querendo abençoar vocês, vem para cá. Jogou lá no grupo do bairro. Você que não veio, você vai me ajudar aqui em oração. Nós vamos orar. Pensa comigo, pensa comigo. Vamos fazer outra matemática, me ajuda aqui. Vamos fazer outra matemática. 120 mil habitantes. Se cada casa tiver uma média de 4 pessoas por casa, você sabe que está diminuindo as famílias, média de 4 pessoas por casa, nós teremos aqui em Araguari 30 mil casas. Pensa comigo. Nós estamos com um projeto de lançar 50 casas de paz. É um projeto por ano, 50 casas de paz por ano. Que Deus nos abençoe para a gente crescer cada vez mais. Vamos pensar que hoje nós conseguimos levantar 100 casas de paz. No ano passado nós tivemos o projeto de 50, conseguimos só 20, acho que menos de 20. Mas vamos supor que a gente consiga 100. Pensa comigo, 100 por ano. 100 por ano. 30 mil casas. Sabe quantos anos que nós precisamos? 300 anos para completar essa missão. Nós não temos tempo. Se nós cruzarmos os braços, os barcos vão afundar. Pelo amor de Deus, pelo menos levante as suas mãos para cá. Vamos orar. Vem cá orar, sobe aqui, vamos ajudar aqui. Em nome de Jesus. Não sei se o pastor Paulo e a pastora Lili estão aí, se tem mais pastores. Subam aqui, vamos orar para esses irmãos. Deus, nós queremos apresentar cada vida agora diante de Ti. Os irmãos que receberam oração hoje de manhã, se estiver aqui, pode subir também. Sobe também, vamos orar. Pai, nós queremos abençoar cada uma dessas vidas que estão aqui nessa noite, que estão dizendo: Senhor, me usa. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero ser uma boca do Senhor para vidas, famílias, pessoas que estão enlutadas. Quem sabe alguém perdeu alguém, um ente querido, está entrando numa depressão. Antes dela entrar numa depressão, abre a porta para nós entrarmos lá dentro. Abre a porta para o Senhor ser como esse salvador para essa mulher samaritana. Deus, ajuda esses que estão aqui, meu Deus, que estão se disponibilizando. Que a mão do Senhor seja sobre eles. Eles possam não só, Senhor, meu Deus, abrirem essa casa de paz, mas resgatar as vidas que lá estão. Serem portadores desse bote salva-vidas chamado Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós podemos dar um aplauso bem forte ao nosso Deus nessa noite. Obrigado. Ó, Zezinho, Eliane, desce não. Vem cá. Você vai segurar um kit. Segura um kit aí para a gente tirar uma foto. Pega o kit aí. Pastor, mas eu ainda não tenho a casa. Segura o kit, meu irmão, pela fé. Eu ainda não tenho a casa, mas segura o kit aí, pega o kit. Me ajuda a distribuir aí. Pega o kit aí. Pega o kit. Você vai fazer essa casa de paz. Em nome de Jesus. Nós vamos tirar uma foto aqui agora. Vamos ficar bacana com o kit na mão, hein? Vai ficar bacaninha. O Antônio vai aparecer primeiro aqui, hein, Antônio? Ela tá na frente aqui, hein? Tá bonitão, hein? É, rapaz. Toninho. Ô, Jéssica, fica na frente, senão o Toninho vai te... Vem caçando. Fica aqui. Todo mundo tem que aparecer na foto. Você vai aparecer aí, ô Catiúcio? Vai aparecer na foto. Vem cá, Davi. Andressa, vamos chegar mais pertinho lá. Chega mais pertinho lá. Espreme aí. Isso. Toninho, chega para trás um pouquinho, Toninho. Jéssica, chega para frente. Toninho. Ô, Toninho, chega para trás um pouquinho. Aí, isso, Toninho. Aí.
Bom, bacana. Mais um aplauso ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Uma semana de bênção, de graça, de salvação. Na honra e glória do Senhor. Amém.